Estamos hoje no podcast Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando do programa. Hoje eu vou entrevistar o meu amigo, professor Wendel. O professor Wendel já foi vereador de Belo Horizonte por 2 mandatos. Hoje tem 44 anos, apesar de não parecer, tá, gente? Parece ser novão, bonitão ainda. É um professor que começou a lecionar desde os 17 anos de idade, ou seja, na hora que estava para ele aprender, ele estava ensinando as pessoas, tá? Está aqui hoje para me dizer também, para contar mais sobre a história dele, aceitou meu convite de muito bom tamanho, foi um dos únicos a divulgar o podcast, que quando vai no ar, né? Porque esse programa, vocês sabem, né? Ele é gravado, mas é ao vivo. Por que eu digo ao vivo gravado? Porque não tem corte. Eu não corto o programa. Tudo que fala aqui, a pessoa está à vontade para falar o que quiser. Então, hoje é com você, meu amigo professor Wendel. Muito boa tarde, professor. Opa, prazer estar aqui com você, Raul. Alegria poder conversar aqui, né? Sem meio termo, né? Sem abrir meio termo, novamente. Sem as cordialidades. Não existe isso aqui, professor. Aqui, professor, se assim posso te chamar, Claro. Você prefere professor, deputado? Não, o que você preferir, professor Wendel. O Wendel, professor, deputado. O professor Wendel já está no 2º mandato dele de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Teve 2 mandatos antes na Câmara, onde pegou uma vasta experiência, foi sempre bem conceituado pela sua comunidade, pela sua população que vota nele, e vem mostrando vários ienes trabalho. E, claro, voltado à educação, né, gente? Mas aqui nós vamos falar um pouco da vida dele particular. Porque nem tudo é só política, né? Oferecimentos, quintal, campanhas criativas, melhor marketing do país. Retífica São José. Ó, Rubão, um abraço. Agora, sabe, professor, tem que elogiar um monte de gente, porque tem muitas pessoas colaborando para isso estar acontecendo, professor. Então, tipo Marcelo, Gilberto, o Marcelo da Bonfins Veículos, obrigado aí, gente. Professor, fale um pouco. Estou um pouco acelerado aqui, professor. Fale um pouco sobre a sua infância, da sua vida. Você, pai, a sua infância, como você começou essa história sua tão bacana e tão valorizada que eu sei que você valoriza os professores. É com você agora. Pois é, Raul. Minha infância foi, a maior parte dela, revezando entre Belo Horizonte, onde eu nasci, aqui na capital, e Bom Despacho, que é a cidade da minha família. Conheço demais. Dos meus pais. Então, era durante a semana aqui, final de semana, alguns eu ia para Bom Despacho, a gente sempre teve uma casa lá, mas era uma infância diferente, né? Diferente do que as crianças agora têm. Eu tenho uma filha de 8 aninhos e, infelizmente, as crianças hoje passam a maior parte da infância no celular. E o nosso desafio, eu que sou pai, é quebrar isso, né? É buscar outro ciclo que a gente viveu. E eu vivi isso, rapaz. Tinha o óleo, né? Que o óleo de cozinha vinha na lata de alumínio, sim, né? Sim. Não era igual hoje de plástico. Não. E a gente ficava doido para aquele óleo acabar, para pegar a lata e levar para a rua para derrubar a lata. Os meninos amigos da rua, eu nasci ali no bairro na Pampulha, no bairro de Santa Terezinha, e lá a gente pegava as latas e juntava aquela turma toda da rua, do bairro, eram uns 10, 12 meninos julgando ali o derrubar a lata. E aí, carrinho de rolimã, rapaz, era a melhor coisa do mundo. Você morou, peraí, deputado, você morou naquele conjunto ali, deputado? Naquele conjunto de Santa Terezinha? Não, porque eu frequentava muito ali quando eu era pequeno. Era na mesma rua. Tem um conjunto ali, imenso. Um conjunto imenso ali. Um dos maiores de Belo Horizonte. Um dos mais antigos. Só perto do IAPI. Um dos mais antigos. Mas a minha infância foi ali na rua, onde fica esse conjunto, mas a gente morava numa casa, que hoje é o nosso projeto social, a gente transformou em projeto social há 15 anos, mas ali foi minha infância, rapaz, e uma alegria. Segunda-feira eu encontrei com alguns amigos dessa época, amigos de infância, e a gente relembrando, né, contando os causos, né, aí ia um para casa do outro, quando a gente não estava na rua jogando derrubar lata, ou andando de carrinho de rolimã, a gente ia para casa um do outro jogar Super Nintendo, cara. Na época era Super Nintendo. Isso em 93, 94, gente, pois que ele está falando aqui, a minha infância também, que eu tenho quase a idade, apesar dele parecer mais novo do que eu, mas nós temos quase a mesma idade. Ele é um pouco mais velho, ele tem 44 anos, eu tenho 40. Mas
É a mesma faixa etária. O que ele está falando aí, lá dá uma saudade imensa. Mas fala aí, é que eu sou muito de cortar as pessoas. Não, mas isso eu tenho que parar também, porque eu corto as pessoas, que é uma beleza. O deputado, as pessoas falam até assim comigo, que vem aqui no meu... Pô, Raul, mas quem é o entrevistado é você ou o cara? Porque você fala mais do que o cara, meu Mas irmão. faz parte, isso aí é do entrevistado. Aqui é uma mesa de bate-papo. Isso aí, mas foi essa a minha infância, mas sempre assim, com alegria, né? Com aquele carinho da mãe, daquela comidinha, realmente, aquela preocupação, né? Que minha mãe, que é do interior, e eles vieram para a capital, casaram e vieram para Belo Horizonte. Meu pai trabalhava na Uzi Minas, por isso a gente morava ali na Pampulha, ficava o escritório ali na região, no bairro Ouro Preto. Então essa foi minha infância. E era brincar, era divertir, era estar com os amigos e também cumprir, né? Estudar e cumprir também os preceitos, né? Que ali eu frequentava a igreja católica ali da rua. Então a gente ia, eu já fui coroinha, fui, né, do grupo de jovens, da catequese. Então a minha infância eu tenho ela em recordação todos os dias, porque eu ainda frequento os mesmos lugares, a casa que eu passei minha infância, hoje é o nosso projeto social, então constantemente eu não viro um mês sem não estar presente lá, isso que é bacana, a infância está presente na nossa vida, a lembrança, e no interior era a melhor coisa do mundo, porque juntava aqueles 500 mil primos, né, minha família é muito grande, minha mãe tem 13 irmãos, ia para lá e aí era diversão, ia para a roça do avô, era guerra de mamona, não sei se você pegou isso, acho que você parece... Sim. Você não foi criado em apartamento não, né? Não. Você pegou Pelo contrário, até na rua, até demais. Então tá bom. Então menos mal, porque nosso amigo ali, Diego, foi criado aqui em apartamento, viu? Ó, eu queria mandar um abraço dele. Ele tá aqui, mas vou mandar um abraço pro Diego aqui, que é um grande amigo que eu tenho há muitos anos já. Que hoje é chefe de gabinete Ana Paula, você foi criado em apartamento, Ana? Você foi da rua, né? Então tá bom. Só aqui da rua. Se foi também de apartamento, não vai falar. E aí, nossa, cara, uma cena interessante, a gente brincando de guerrinha de mamona no meu avô, no curral, e de repente era à noite já, muito escuro, eu tropecei, usava óculos, né? Tá aqui até hoje, eu parei de usar na pandemia, eu tive Covid, voltei a usar óculos, mas tá aí, tô feliz com óculos, professor tem que ter óculos, né? Não tem jeito. Mas aí eu brincando de guerrinha de mamona, correndo no curral, tropecei, caí com óculos na bosta da vaca mesmo. Nossa. E gritei, pai, quando eu fui lá, eu falei, tropecei num cupim, porque na roça tinha muito cupim. Chegou lá, era a vaca que estava deitada no curral. Então essa é a minha infância, cara. Eu só tenho a agradecer essa época, a década de 90, né? Que eu nasci em 79. É igual eu, uma edição limitada. Década de 80 ali, o final de 80, 80 e 90. Me perdoe, viu, gente, mas foi a melhor época. Não tem discussão. Não tem discussão essa não, viu, Raul? Foi a melhor época. 80 e 90, não tem 90 então, nossa senhora. Não tem, gente. Desculpa falar isso. Pode até perder seguidores. Então foi essa minha infância. É muita coisa boa, muita lembrança. E marca, né? Quando a gente tem uma infância que marca a nossa história, isso fica presente para sempre. E eu só tenho a agradecer toda essa história que eu pude construir ali, que me fez, né, estar onde eu estou, que eu carrego ela com muita alegria. Professor, você, na idade, como eu falei aqui no início do programa, com 17 anos, você era para estar aprendendo, você estava lecionando. Conte um pouco sobre isso também, Wendel. Eu já vi que você também é dinâmico igual eu, meio acelerado, tudo. E isso é muito bom, porque não cansa nem quem está escutando o programa e não cansa os nossos ouvintes e não cansa nós mesmos, né? Então você é muito acelerado. Isso é bacana também, eu acho, tá? Eu verdade. sou suspeito a falar, porque eu também sou assim meio agitado. Mas é verdade, Raul. Eu comecei a dar aula aos 17 anos. O que acontece? Eu sempre fui um ano adiantado na escola. Então eu formei o ensino médio, eu tinha 16 anos. E logo passei no vestibular, rapaz. Acho que eu era o mais novo da faculdade. Então, com 16 anos, eu já estava ali aprovado no vestibular, imagina. E aí, no meu primeiro período, eu fiz o curso de comunicação, né? Foi minha primeira graduação, depois eu fiz outras. Mas no primeiro período, eu queria retornar, principalmente para alguns amigos que moravam no mesmo bairro que eu, que não tinham aquela oportunidade de estar ingressando numa faculdade, que na época o FMG era dificílimo, era só quem estudava em escola particular, Bernoulli, Pitágoras, essas escolas, e eu estudei numa escola pública. Passava no vestibular, tá? Vestibular, primeira e segunda etapa da UFMG. E então eu consegui... Primeira fechada, segunda aberta. Segunda aberta. Só para escrever. Sim. E aí eu consegui alcançar nesse êxito, mesmo estudando em escola pública, e falei, eu vou montar um pré-vestibular comunitário para ajudar esses jovens a ingressarem na faculdade como eu tinha conseguido. E aí eu comecei a mobilizar os professores, mobilizar alguns amigos e montamos o pré-vestibular, né? Funcionou a primeira unidade, a primeira sede no bairro Santa Terezinha, foi onde eu morava. E aí faltou
faltava uma semana para começar Como a aula. chamava, deputado? Pré-vestibular, começou com o nome de pré-vestibular Santa Terezinha mesmo. Santa Terezinha Levava mesmo. o nome da igreja. Era específico do pessoal do bairro. Né? Eu quis montar ali na raiz, onde eu era. E aí nós começamos, faltou o professor de literatura. E a minha paixão, eu sempre fui apaixonado com literatura, desde criança, que minha mãe lia muito pra gente, contava muita história, me incentivei, e eu fazia teatro desde adolescente. Então, minha paixão, eu falei, não, eu vou dar aula de literatura. Nós vamos começar a aula conforme nós marcamos. E ali veio uma paixão, cara. Deus escreve tudo certo, né? Então, falam por linha só não, mas é certo por linha certa. Certo por linha certa. Também concordo. E eu comecei a dar aula e me encantei, cara, com o universo, né, da educação. E ali eu não parei mais. Aí ali depois fui para outro curso, fiz artes cênicas, licenciatura. Então fui dar aula de artes, aí dei aula, né, em várias escolas, como o próprio Pitágoras. Que o currículo do professor aqui é vasto, viu? É vasto, é um exemplo de professor. Vocês estão vendo ele falando aí, ó. Pega essa pegada aí do professor. Não porque eu admiro, sabe, professor Wendel? É a profissão que eu mais admiro. Eu acho que ninguém nesse universo deixa de passar por um professor. É verdade. Todos precisam de professor. Então, é a formatura que eu mais admiro. Não por minha mãe também ser uma professora. Sua mãe é professora? É professora, ela é professora de primário. Mas é onde que tem mais dificuldade de ensinar os meninos. Ao meu ver, tá? Todo professor, para mim, o professor deveria ser a classe mais valorizada. Eu sempre falei isso aqui. Inclusive, nosso programa, o primeiro programa desse podcast, foi com eu trouxe um professor também, que é até o professor Cleiton, muito amigo. Um abraço, professor Cleiton. Grande deputado, parceiro, amigo. É da oposição lá da casa, lá, mas porém, uma oposição assim, eu costumo dizer para ele, até brincando, que ele é uma oposição, a melhor oposição que tem na casa. Acho um cara preparado. Como eu estou vendo agora, eu não conheci esse lado seu, esse dinamismo seu, professor. Você está de parabéns. Você é um cara que consegue, tipo assim, um comunicador nato mesmo, um professor comunicador nato, que você consegue falar tudo muito rápido, mas deixando tudo muito às claras, você está entendendo? Não, isso é verdade. Isso é muito bacana, a transparência professor. Na comunicação, né, Raul? Muito, muito. É verdade. E aí e me apaixonei, fiz licenciatura em artes cênicas, né? Depois dei aula em colégios católicos, no próprio Pitágoras, né? Que eu não tive a oportunidade de ser aluno do Pitágoras, mas agradeço imensamente que a nossa educação pública, né? Eu luto por ela todos os dias, porque eu vivi isso, eu fui aluno de uma escola pública, mas tive a oportunidade de ser professor de uma grande escola particular como o Colégio Pitágoras, que na época já chamava Colégio Lagoa, lá na Pampulha, Colégio Lagoa da Pampulha, e caminhamos, né, até cheguei a lecionar um tempo também na universidade, na Estácio, né, dando aula em várias disciplinas, mas muito feliz, porque hoje, como deputado, eu trago toda essa herança, né, da sala de aula, da importância, porque eu acredito que a gente vai transformar esse país, não tem outra forma, é pela educação, é dando oportunidade, principalmente para a juventude, e é o que eu tenho feito, e fiquei muito feliz que no meu primeiro mandato eu cheguei e bati uma marca histórica. Fui o deputado na história da Assembleia que mais mandei recursos para as escolas públicas estaduais. Parabéns, deputado. Né? Então, assim, me orgulho muito disso. Foram mais de 20 milhões investidos em mais de 300 escolas. E eu te falo, eu conheci e conheço hoje de perto as escolas do estado inteiro, né? Do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri. E fico muito encantado de ver tanta gente boa que acredita e está lá dentro da sala de aula tentando mudar a vida dos nossos jovens, que isso é fundamental. A oportunidade. Então, o papel do professor, você me lembrou muito Leandro Carnal, né? Você até é careca como ele também. Então, ele fala... careca, tudo igual. Ele fala muito isso, né? Do professor, que é aquela profissão que toda outra passou um dia pelo um professor, né? Você pode ser um engenheiro. E ele fala uma coisa, eu vou além do que você disse aí. Ele fala uma coisa, ó, às vezes tem pessoas que passam a vida inteira, às vezes não precisa de um arquiteto que não vai construir uma casa, né? Às vezes não precisa de um médico, tem gente que às vezes passa a sua vida e não precisa ir no médico, né? E várias outras profissões que às vezes você não precisa um dia daquela profissão, mas o professor não. Todo mundo um dia sentou ali numa cadeira, né? Claro. Para ser o com que raras for, exceções. Até para falar aqui. Até para falar. Verdade. É essencial, fundamental. Mas pegando aqui, mudando um pouco de assunto, o professor, vamos falar agora um pouco da polarização do nosso país. De 10 pessoas que eu escuto, professor, que eu estou na rua igual você mesmo, tá? Todos os dias, igual o pessoal, 9 falam mal de política. 9. E o pior agora, professor, estão falando mal dos assessores também. Porque antigamente era só dos deputados. Agora eles estão te atacando também quando você trabalha com a política.
Por que isso se deu, na sua visão, deputado? Por que eles tanto tomaram birra, vamos dizer assim, de políticos? Você acha que a culpa é um pouco do pessoal, de como está sendo feita a política, ou do pessoal, da população mesmo, ou do próprio político mesmo? Que me dá um direcionamento, o que você acha na sua visão. Raul, essa reflexão ela é muito forte. A gente podia ficar aqui horas e horas, e é uma reflexão muito importante, que eu faço ela todos os dias. Por que nós chegamos nesse nível? Primeiro, né, a questão cultural, ela é muito importante. Você vê países que valorizam a questão política estão muito mais à frente, né, porque há uma cultura da população, da sociedade, de valorização da política como instrumento fundamental de transformar a sociedade. O Brasil, né, pelo seu histórico, desde aí, né, lá de trás, infelizmente a gente não tem essa cultura. A gente não tem o ensino da educação política dentro das escolas, né? A gente não tem essa raiz. Eu falo por mim mesmo, quando eu passei pela escola, não tinha um professor ali de uma disciplina incentivando a participação. Tanto é que quando fui vereador em Belo Horizonte, eu criei um projeto chamado Professor na Escola e continuo como deputado na escola, levando palestra de incentivo aos garotos, aos alunos, a buscarem participar da vida comunitária da sua cidade, do seu bairro. Mas um outro aspecto, né? Eu acho que faltava mais isso aqui. Quem dera a Rede Globo tivesse um Raul lá, de vez em quando, mostrando o lado bom da política, que é o que você está fazendo nesse podcast. Infelizmente, a imprensa brasileira, né, ela vende ali só a tragédia, ela vende só o lado ruim da política. Temos o lado ruim, sim, e tem que ser mostrado. Os corruptos, né, temos que mostrar o que está sendo feito de errado, tem que ser julgado. Eu participei da criação da Lei 9840, recolhendo assinatura nas portas das igrejas católicas para a lei de combate à corrupção. Participei disso, que eu fui vice-coordenador arquidiocesano do Movimento Fé e Política da Igreja Católica, mas a imprensa precisava mostrar o lado bom, precisava mostrar os deputados que são maioria. A maioria são homens de bem. A maioria dos deputados, dos políticos em Minas Gerais, são homens com honestidade, com história, mas a imprensa não mostra esse lado bom. E tudo ali que você vende é o que fica incutido na sociedade. Então, se a mídia está vendendo só a coisa ruim, na mente das pessoas, opa, peraí, mas eu estou vendo só tragédia, só político corrupto, será que não tem gente boa, não? E, infelizmente, né, não é toda a nossa sociedade que tem um senso crítico de avaliar como, né, a gente vai tentando construir na vida dos nossos alunos, de analisar, de ver o outro lado. Então, falta muito isso. Então, falta cultura da política, de incentivo, falta imprensa também levar isso para a sociedade, o lado bom da política, as boas ações, né? E, é claro, que a gente vem avançando aí, que infelizmente a gente teve muita corrupção no país, né? Ainda tinham políticos corruptos e no passado a gente tinha muita impunidade, o que acabava ali criando essa cultura, de um político corrupto e permanecer na vida pública. Hoje está mais rígido isso, graças a Deus. Nós melhoramos aí os meios de fiscalização, MP e tantos outros, a nossa justiça aprimorou e hoje está sendo mais forte, né? Quando a gente consegue ver que um ex-governador está dentro da cadeia, como estava o Cabral há tantos anos, a gente volta a acreditar que é possível combater e mostrar para a sociedade que tem que ficar os bons. Você acha que muito bem, deputado, você acha que essa polarização Lula e Bolsonaro no nosso país, ela é boa, ela é produtiva ou ela só gera um desgaste da direita e da esquerda? Raul, eu particularmente acho ela que traz muito malefício. Ela não é boa, eu não vejo como boa, não. Por quê? Porque as pessoas estão muito presas à ideologia e ao supérfluo, ou seja, as pessoas não entram no cerne da questão, não vão avaliar quais os bons projetos, quais os bons programas. Então as pessoas ficam no superficial, eu sou da direita, eu sou da esquerda, e pergunta para essas pessoas que às vezes batem na tecla. O que é direita, o que é esquerda? Nem sabem o que é, né? Mesmo porque o mais importante não é eu ser direita, eu não sei ser esquerda. O mais importante é eu ter um valor, o mais importante é eu exercitar o verdadeiro papel da política, que é de transformar a vida das pessoas, que é de fazer uma gestão pública com eficiência, com resultado. Então as pessoas têm que cobrar isso, não importa a cor do seu partido, não. Me importa o que você tem de
bom. Eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre consegui ver coisas boas em todos os partidos, né? Apesar de eu ser de centro, eu me considero de centro, porque eu dialogo com a esquerda, eu dialogo com a direita, né? Como Graças eu a também Deus, me considero de centro. A minha arte política sempre foi de fazer amigos, sempre foi de ver coisas boas, como eu vejo, né, em todos os governos que lá passo, mas eu sempre manifestei o meu lado, eu sempre tenho minha opinião. Dentro das minhas avaliações, eu sempre escolho o meu lado, mas nunca desrespeitei o outro lado. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de ver um debate tão ideológico de direita e de esquerda, eu me manifesto nesse sentido. Ô, gente, vamos parar com isso, vamos olhar o que nos interessa, vamos ver as coisas boas, vamos avaliar e fazer uma política com resultado, ao invés da gente ficar pego, né, nessa disputa. Infelizmente, é o que a gente via em grupos de WhatsApp, essas disputas dentro da própria família. Eu mesmo, no meu grupo aqui da família, eu nunca manifestei politicamente, porque fica essa guerra na eleição para presidente, ficavam os bolsonaristas da família, os lulistas da família, ficavam brigando e eu nem aparecia, né? O povo já sabe, não me cobravam presença, porque já sabe que eu não entro nesse embate ideológico. Eu estou ali para trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Eu fui eleito, né, para dar resultado para a população. E é isso que eu preocupo. Então, não me importa, né? Se eu apoiei um governo que não é o que ganhou, vamos, vida que segue. Acabou o período eleitoral, quem ganhou foi um mérito democrático, né? E eu não vou ficar nesse debate, a urna falhou, aquilo falhou, não. Não é o meu papel, isso é papel dos órgãos competentes fiscalizar se tem alguma questão na urna, se tem alguma, né, coisa errada. O meu papel é aceitar aquilo e contribuir, fazer parte daquele processo, independente do que ganhou, para que a gente possa mudar esse país. Se a gente conseguir chegar nessa maturidade, nós vamos ter uma política melhor, né? Em Minas Gerais sempre foi um bom berço da política, nós temos que voltar para esse trilho, né, de ter ali uma política que não fique no embate ideológico. Certíssimo, deputado. Eu concordo também, sabe? Eu sou de centro também. Concordo com tudo que você falou aí, que a política ela tem levado lados que não combinam com os mineiros. Certíssimo. Deputado, eu estou assim meio abismado assim, porque o programa todo, você resumiu ele em meia hora, e está certíssimo. Você deu conta, assim, ó, de tirar um pouco do atraso, que vocês chegaram atrasados, né? Falar. Culpa do Diego ali, viu? Diego, péssimo motorista, claro, um bom gestor, péssimo motorista. Então, mas deu conta de falar todas as ideias muito bacanas, você está de parabéns, deputado. E nós temos um quadro aqui, que é a rapidinha, sabe, deputado? É a rapidinha. É aquele lá, é o ping-pong, bate e volta. Então, eu vou fazer a rapidinha aqui com você, deputado. Você tem que responder com uma só colocação ou, resumidamente, o máximo que você puder com uma frase. O que você mudaria no Brasil hoje, deputado? Eu mudaria a cultura das pessoas que a gente conversou agora com relação à política. Incentivaria uma nova cultura política. Educação, deputado? Educação, eu investiria a maior parte de recursos do país na educação que transformam, educação de transformação. Deus? Deus para mim é tudo, é a razão da vida, a razão do universo, e estamos aqui por causa dele. Sofia? Sofia, para mim, é meu tesouro, né? Minha prole, meu tudo. É por quem eu realmente me inspiro e luto todos os dias. O professor Wendel Mesquita? Esse cara, né, que acredita no ser humano, que acredita que é possível fazer diferença e que respeita a todos, mas faço sempre a minha parte acreditando no meu ideal. E para finalizar, deputado, por que você aceitou o meu convite de estar aqui comigo conversando? Primeiramente, você insistiu demais, né, Raul? Isso é verdade, é verdade. Tá vendo que ele descontou, né? O atraso esse mundo é dos insistentes. Insistir mas mesmo, não, brincadeira, não, Raul. é verdade. Você insistiu, mas isso é importante, porque você sabe o nosso dia a dia de deputado, né? E o pessoal pergunta se eu estou em eleição. Eu falei, não, gente, minha eleição é daqui 3 anos e meio. Mas o pessoal não acredita. Não, você vai vir candidato ano que vem. Não, eu sou candidato ano que vem. A prefeita. Mas eu sempre tenho essa visão, sabe, Raul? Meu mandato é uma eterna eleição, porque eu
dedico de verdade. Mas o convite que eu aceitei, primeiro o Diegão falou bem demais de você, e ele que trouxe o convite Diegão é junto com a suspeito Ana. que é meu amigo há 15 anos. E ele falou da Não sua vale. história, da sua trajetória, né? E segundo, pelo respeito que a gente tem, né, pela sua caminhada na comunicação, eu acompanho um pouco o seu trabalho, né, aí na comunicação parlamentar, e é óbvio estar aqui, eu gosto muito dessa oportunidade, né? Esses dias eu estava no podcast aonde, Ana? Lá com o menino lá do Alto Veracruz, né? Como é que ele chama lá na TV? Alto V. E depois nós fomos no outro podcast também, lá o Cleitinho que me levou do Zói, o podcast do Zói. Do Zói. Zói é famoso lá na porta. Rapaz, eu acredito demais nesse trabalho, né? Bacana. Hoje eu vejo que a TV aberta, né, não tem essa força que hoje a rede social tem. Então você está de parabéns. Você é um guerreiro para montar um podcast aqui. Não é fácil trazer deputado aqui, que é nossa agenda, fácil. mas eu tenho acompanhado e você está trazendo a turma boa, cara. Só gente fera que tá vindo aqui. Arantes, professor Cleito, Marli, eu assisti alguns ali. Você tá de parabéns. Tem que mostrar esse lado mesmo que a Globo não mostra. Muito obrigado, deputado. E agora, para finalizar mesmo, fechar mesmo, eleições 2024. Como que você vê o cenário de Belo Horizonte, deputado? Belo Horizonte está um cenário muito aberto, né? A gente ainda está aí nessa construção de nomes. Eu vejo que vai ter uma diversidade de candidatos, como foi em 2020, mais de 14 candidatos. E eu acho que vai repetir isso um pouco, né? Os partidos vão querer lançar seus candidatos, né? O PT com candidatura própria e por aí vai. Mas eu, particularmente, tive uma experiência de ser candidato em 2020, não quero ter novamente, não sou candidato para prefeito e estamos construindo. Tudo indica que a gente deve, né, fechar aí com a atual gestão, que é o FUAD, e vamos trabalhar. Belo Horizonte é a minha cidade, eu amo demais aqui, e nós vamos estar juntos. Mesmo não sendo candidato, nós vamos estar num projeto que a gente acredita, ajudando a construir a capital de Minas. Por isso que eu perguntei para ele, viu, gente? Porque ele já foi candidato a prefeito de Belo Horizonte aqui, ó. Entrevistei o professor Wendel, gente finíssima, professor, um mestre em comunicação também. Ele disse que aqui sou eu, mas é ele que é. Você viu que ele deu conta de resumir o programa em menos de meia hora. Obrigado, professor. Sinta-se aqui à vontade. A sua casa está portas abertas aqui. Nem tudo é só política. Está aberto para a hora que você precisar. Muito obrigado, viu, Raul? Que bom que a gente pôde estar aqui nesse momento ímpar, né? Conversando aqui com aquelas pessoas que te acompanham nesse podcast. Muito obrigado. Pode ter certeza que no próximo convite estarei aqui de novo. E agora nós vamos comer os biscoitinhos, porque ele pôs o biscoitinho aqui comigo aqui sem poder comer. Como é que eu falo e como? Agora eu vou comer esse biscoitinho que faz parte da minha infância, rapaz. Isso, mas pode comer mesmo falando. Obrigado, viu, professor? Valeu, Raul.